Oi, tudo bem? Esse é o meu primeiro vídeo de diário da gravidez e refere-se ao primeiro trimestre de gestação. Nesse vídeo eu quero abordar com você alguns aspectos da minha vida que mudaram e algumas ações e estratégias que eu tenho feito em diversos aspectos para que eu tenha uma gravidez bem-sucedida e que as interferências no bebê sejam positivas. Esse vídeo eu quero fazer ele principalmente para as famílias cristãs, para as mães, mulheres cristãs que também estão passando por essa fase maravilhosa da vida, que é gerar uma nova vida, porque eu espero que as palavras que eu falei aqui sirvam como inspiração para você, pensando que a nossa vida é moldada pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Então esse é o princípio fundamental que norteia todos os aspectos da nossa vida, inclusive os que eu irei falar aqui neste momento. Eu gostaria de começar esse vídeo falando com você sobre o Salmo 127, versículo 3. O Salmo 127, versículo 3 diz assim, a palavra de Deus: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então aqui nesse salmo, o salmista diz que os filhos, eles são herança do Senhor. Ou seja, quando a gente fala de herança, é um patrimônio que alguém deixou para nós, né? No caso, o próprio Deus, ele nos deu, né? Ele tem me dado essa oportunidade de gerar um filho. Então é uma herança de Deus, é um presente de Deus e é algo ímpar na vida de uma pessoa, na vida de uma mulher, na vida de um casal, porque é um presente de valor inestimável, né, que o próprio Deus deu ao ser humano. Então, com certeza, é uma das fases mais emblemáticas da vida de uma mulher, porque herdar alguma coisa de Deus é algo maravilhoso. Pensando nisso, né, que os filhos são herança do Senhor, eu tenho tido algumas ações durante a gravidez para confirmar, né, para ações como que de agradecimento a Deus por essa herança que Ele me tem dado. Nesse primeiro trimestre, que se encerrou em junho, eu já fiz um primeiro ultrassom, mas ainda não sei o sexo do bebê, né? A expectativa está grande, a torcida está grande sobre a novidade, né? Se vem a ser um menino ou uma menina, mas eu ainda não sei. Ansiedade não existe em relação a isso, eu não estou ansiosa, não tenho pressa em saber qual é o sexo do bebê, até porque o importante é que o bebê existe, né? O bebê está bem, a primeira ultrassom mostrou que ele está em pleno desenvolvimento, então eu sou grata a Deus por isso, independente do sexo que o bebê venha a ter, com certeza ele já é muito amado, muito querido por mim e por toda a nossa família. Então, um aspecto que eu gostaria de falar com vocês é a questão do trabalho. Na gravidez, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar de casa, então eu sigo em home office devido à pandemia causada pelo Covid. As grávidas estão enquadradas no grupo de risco, então por isso eu sigo trabalhando de casa, eu tenho esse privilégio. Então, com certeza, essa união entre trabalho e gravidez tem sido mais fácil para mim, principalmente nesses 3 primeiros meses em que tive muitos enjoos. Essa fase se tornou um pouco mais fácil porque eu estava em casa. Quanto à rotina, a minha rotina segue normal, as mesmas atividades que eu fazia antes da gestação eu sigo fazendo, no entanto com uma mudança que é o aumento do sono, né? Eu já dormia muito bem, mas agora eu tenho um aumento de sono, então a minha rotina de acordar às 5 da manhã, ela tem sido um pouco afetada, eu não estou conseguindo acordar mais às 5, então lá pelas 6 que eu acordo. Isso fez com que as atividades que eu faço antes de iniciar o trabalho foram afetadas, essas atividades que no geral eram estudos, né? Então os meus estudos, meus períodos de leitura foram afetados. Uma ação que eu tomei nesse período, eu já tinha isso em mente antes de engravidar, mas assim que eu soube que eu engravidei, no dia seguinte eu tomei a ação de criar uma playlist para o bebê. Nessa playlist
eu solicitei aos meus parentes de primeiro grau, né? Meu esposo, meus pais, meus sogros, meu cunhado, minha cunhada. Eu pedi a eles que me informassem qual era a sua música preferida. E eles nem sabiam que era para o bebê ouvir. Então cada um me deu ali uma música preferida, eu fiz uma playlist e essa playlist eu coloco num fone de boa qualidade. Todo dia de manhã eu coloco essa música para o bebê ouvir. Eu sei que tem uma fase que o bebê ainda não consegue captar todas as emoções da mãe, mas isso para mim não importa. Eu, desde o dia que soube que estava grávida, eu comecei a ouvir essas músicas e eu tenho certeza que ele passará a ouvir as músicas também até o dia do parto. Eu optei por fazer isso porque eu gostaria e eu quero que o bebê ele tenha conhecimento de alguns artistas que eu gosto, que minha família gosta, de alguns cantores, de algumas vozes importantes na minha vida, e também que esse bebê tenha acesso tanto a letra cristã, né, de muitas músicas, mas também aos cantores, aos diferentes ritmos musicais. Então tem os ritmos que são de minha preferência, que eu gostaria que a criança gostasse, então esses ritmos estão inclusos. Se você depois tiver mais interesse sobre essa playlist minha, escreva aqui nos comentários que eu posso falar mais sobre isso. Outra coisa que eu fiz assim que eu soube da gestação é começar uma leitura diária para o bebê. Eu já faço meu devocional individual diariamente, né? Já faço minha leitura, minha oração, meu momento com Deus sozinha, mas a partir do dia que eu descobri a gestação, eu comecei a ler o livro de Salmos para o bebê. Então todo dia eu leio um trecho do livro de Salmos em voz alta, tanto para que o bebê conheça a palavra de Deus, como para que ele conheça a minha voz na leitura. Então eu tenho feito isso diariamente para ele e eu converso com ele, digo: bebê, agora vamos começar a leitura bíblica, é o momento do seu devocional. Então eu faço a leitura do trecho do Salmo e depois a gente faz a oração. Então é importante essa questão da leitura, né? Eu escolhi o livro de Salmo, mas você pode escolher alguma literatura, algum outro livro da Bíblia que você julga importante, que você quer gestante, e também fazer essa leitura para que seu bebê comece desde o ventre a aprender da palavra de Deus. A oração, como eu disse, né, é feita diariamente com o bebê e para o bebê, mas também eu gostaria de ler com você no Salmo 139, o versículo 16, o salmista diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Então, quando o salmista diz isso, ele deixa claro que Deus, né, os olhos de Deus, eles veem o corpo do embrião, né? Ainda nos primeiros dias de gestação, Deus já está vendo, né, aquele embrião, aquele feto como um ser humano. Então, por isso que eu ressalto, né, e eu julgo muito importante a oração em favor desse novo ser humano, para que Deus visite a formação de cada osso, para que Deus visite a formação de cada órgão, para que seja uma criança perfeita, para que seja uma criança cheia do Espírito Santo. Então a oração ela tem sido presente nesses momentos individuais e presente na minha família como um todo, né? Então a gente sempre ora nas reuniões de oração da igreja, nos cultos de oração, né? Na quarta-feira a gente sempre apresenta a formação desse bebê a Deus e a gente julga isso muito importante. Outro ponto que eu gostaria de falar com você é sobre ansiedade e preocupação. A gestação em si, ela traz muitas preocupações e ansiedade ao coração do ser humano, né? É o medo pelo desconhecido, o medo pelo que virá amanhã. E isso é natural da gestação. É medo se a criança vai ter alguma deficiência, medo do tipo de parto. E graças a Deus, eu já sou um pouco calma, né, por natureza, mas eu estou bem tranquila nesse período, principalmente unindo essas preocupações normais com a preocupação de Covid, né, de pandemia. Eu sei que essas preocupações têm assolado muitas mulheres e graças a Deus eu tenho encontrado refúgio para esses momentos em Deus e em sua palavra. Então é através da palavra de Deus que eu me sinto calma. Por quê? Como eu li no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor.
A gente não consegue um filho pelas nossas próprias forças. Eu não estou gerando uma vida pelos meus próprios méritos, mas porque Deus me deu. E Deus me deu esse filho, Deus me deu esse presente, né? Esse bebê, nesse momento que o mundo passa por tanta dificuldade, mas isso não está fora dos planos de Deus, dos projetos de Deus. Isso está primeiramente no coração de Deus. Então, se Ele me deu essa herança, é Ele que vai cuidar de mim, do meu bebê, da minha família. Então, eu tenho descansado nisso. Pensando nisso, eu gostaria de ler com você um texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, se Deus está dizendo que nós podemos colocar nele todas as nossas expectativas, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, quem sou eu para duvidar desse cuidado de Deus, né? Ser humano que sou, falha, como poderia eu duvidar desse cuidado que Deus tem comigo, que Deus tem com a criança, com o bebê? Também eu gostaria de ler com você Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Esse texto é bastante conhecido, né? Aqui ele fala sobre, o próprio Jesus fala sobre os cuidados e as inquietações da vida, e eu gostaria de compartilhar isso com você. Mateus 6, versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então aqui Jesus já começa nos levando a refletir no versículo 25, né? Ressaltando aqui a importância da vida. Por vezes, né, a mulher gestante ela fica preocupada quanto ao futuro, sobre como, principalmente relacionada à questão financeira, sobre se a família vai ter condição de prover ao bebê tudo o que ele precisa, né? Principalmente nesses dias em que nós estamos numa sociedade tão consumista, em que fica parecendo que para se ter um filho é necessário um caminhão de dinheiro, né? E na verdade, aqui Jesus nos traz a memória de que o mais importante do que o vestuário, do que o que se tem para vestir ou para comer, é a própria vida, e que Ele tem cuidado de nós, né? Versículo 26 diz assim, ó: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Então, se os próprios pássaros, né, Deus tem esse cuidado com eles, Deus cuida e alimenta dos pássaros, ainda mais com o ser humano, né, com seus filhos, né, como filhos que somos, o nosso Pai Celestial também nos alimenta. O problema é que às vezes a gente acha erroneamente que o nosso sustento, que o sustento da nossa família é dado pelas nossas forças, que é com o nosso trabalho, com o nosso bom trabalho, que é o nosso emprego, que é o nosso patrão que sustenta a nossa família financeiramente. E se a nossa confiança estiver nesses bens terrenos, né, nesse emprego terreno que eu tenho, realmente nós seremos miseráveis. Mas a nossa confiança de que quem nos sustenta é o próprio Deus, nós começamos a descansar nele, no cuidado que ele tem com cada um de nós. Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então Jesus aqui, ele nos instiga, né? Ele nos confronta. Quando nós estamos ansiosos, né? No caso da maternidade, se ficarmos ansiosos pelo que o bebê vai ter ou vai deixar de ter,
né? O que o bebê vai ter de vestuário, de itens, de um quarto de bebê, por exemplo, se a gente ficar muito ansioso com isso e isso começar a prejudicar a nossa vida, Deus está falando, Jesus está falando aqui, né? Vocês não acreditam que esse Deus maravilhoso que veste as aves, que veste os lírios do campo, Ele também não irá cuidar de vocês? Então, Jesus aqui fala sobre os homens de pequena fé. E muitas vezes nós estamos assim, como mulheres, como mães de pequena fé, que acreditam mais nas nossas próprias forças do que no cuidado de Deus. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas às vezes a gente pensa que Deus não sabe, né? Que a gente precisa. De certo, Deus sabe que vocês precisam de todas essas coisas. E Ele diz, né? Não andeis inquietos, não andeis angustiados por todas essas coisas. Como a vez de vestir, como a vez de comer. Eu digo para as mães, por exemplo, né? E digo para mim mesma, para não andar ansiosa quanto ao parto. Eu sei que por vezes a gente se esforça para escolher um bom obstetra, a gente se preocupa com qual vai ser a via do parto, sobre qual hospital vai ser, mas acima disso tudo, o importante é que no momento do parto, Deus esteja presente, que o Espírito Santo conduza os profissionais que forem fazer aquele trabalho, que o Espírito Santo esteja presente, porque mais importante do que ter o melhor médico da cidade ou do estado, é ter Deus no momento do parto, é ter Deus nas nossas vidas guiando principalmente os nossos sentimentos e as nossas emoções no momento tão maravilhoso e delicado da vida. Então, Jesus conclui aqui dizendo que essas coisas, né, materiais, que são os gentios que têm foco nessas coisas. E ele diz, no versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, pensando nesses textos, né? Nesses textos e em vários outros que eu tenho lido, vários outros textos bíblicos que eu tenho lido durante a gravidez, eu tenho me acalmado em Deus. Não tem sido uma fase leve, uma fase suave, sem ansiedade, porque eu sei que tudo que não tiver ao meu alcance para cuidar, Deus vai cuidar por mim. Eu vou encerrar aqui, essa vai ser uma primeira parte desse vídeo, e no próximo vídeo eu vou continuar falando do primeiro trimestre de gestação, e eu quero compartilhar um pouco com vocês no próximo vídeo sobre exercícios físicos, sobre serviços domésticos, sobre enxoval e sobre estudos que eu tenho feito sobre a gravidez e sobre a educação e a criação do bebê. Até mais. Tchau!